Evidências histológicas de altas taxas de crescimento em T-Rex jovens, comparáveis às de mamíferos e aves, podem apoiar a hipótese de um metabolismo elevado. As curvas de crescimento indicam que, como em mamíferos e aves, o crescimento de T-Rex foi limitado principalmente a animais maturos, em vez do crescimento indeterminado visto na maioria dos outros vertebrados. As pernas e a cauda do tiranossauro também tinham que ser extremamente poderosas. A capacidade de girar o corpo rapidamente em uma corrida é debatida também, pois com um corpo de aproximadamente 13 metros ele teria problemas de girar para a esquerda ou direita com velocidade alta, porque sendo bípede seu ponto de gravidade é localizado no centro do corpo e caso ele virasse rápido demais poderia cair. Eles precisariam ser fortes para equilibrar a robustez da extremidade frontal do animal. Ainda existe muita discussão sobre a velocidade que um T-Rex atingia em corrida livre, com alguns especialistas afirmando que eles seriam lentos, atingindo apenas pouco mais de 18 km por hora, mas a maioria afirma que eles seriam bem mais velozes, chegando até a 72 km por hora, pois um T-Rex tinha as patas compridas, semelhante aos estrutiominos, indicando grande rapidez. Por ser tão grande, o tiranossauro provavelmente não era um corredor muito rápido quando adulto maduro, provavelmente nem mesmo sendo capaz de quebrar 30 km por hora em velocidade máxima, mas ao mesmo tempo a maioria dos grandes dinossauros que ele caçaria eram correndo na mesma velocidade ou mais lento, de qualquer maneira. Na velocidade máxima, por causa de seu imenso peso, o tiranossauro provavelmente sempre teria um pé no chão, então teria sido mais uma caminhada realmente assustadora do que uma corrida de verdade. Estudos de 2012 indicaram que um T-Rex adulto andava 4 metros por cada passo e podia alcançar cerca de 40 km por hora. Simulações de 2021 baseadas no movimento da cauda mostraram que o T-Rex preferia uma velocidade de caminhada abaixo de 5 km por hora, cerca de metade da velocidade das estimativas anteriores. Uma queda podia ser muito perigosa para um T-Rex, pois os curtos braços impossibilitavam uma recuperação rápida, deixando seu pescoço e sua cabeça vulneráveis ao ataque de outros caçadores. Pesquisadores estimam que se um T-Rex de 6 toneladas estivesse correndo mais de 70 km por hora e tropeçasse, o animal levaria um tombo violento e seu crânio bateria no chão com tanta força que causaria grandes lesões, levando os ossos a perfurar o cérebro, causando morte instantânea. Curiosamente, são os pés do tiranossauro que contêm a resposta para onde o grupo do tiranossauro, os tiranossauros, cai na árvore genealógica dos dinossauros. Os pés de todos os dinossauros contêm 3 ossos, chamados metatarsos. Os seres humanos têm 5 metatarsos em cada pé. A maioria dos grandes dinossauros terópodes, como o Alossauro, por exemplo, tem todos os 3 metatarsos aproximadamente do mesmo comprimento, bem posicionados um ao lado do outro no pé. Nos terópodes mais parecidos com pássaros, incluindo pássaros, chamados celurossauros, o metatarso médio de cada pé é um pouco mais curto que os dois ao redor, formando uma forma de V de cabeça para baixo ao olhar para o esqueleto. Bem, os pés do tiranossauro mostram este mesmo metatarso médio encurtado. A princípio, pode parecer estranho que o gigantesco tiranossauro esteja mais relacionado aos dinossauros emplumados, como o Archaeopteryx e Periquitos, do que outros carnívoros gigantes, como Alossauro ou Espinossauro, mas lembrando de que os parentes mais antigos do tiranossauro são cada vez menores quanto mais retrocede no tempo. Dilong e Guanlong são exemplos. Alguns cientistas consideram o Tarbosaurus bataar da Ásia como uma segunda espécie de tiranossauro, enquanto outros mantêm o Tarbossauro como um gênero separado. Vários outros gêneros de tiranossaurídeos norte-americanos também foram sinonimizados com tiranossauro, como o nenotirano. Tiranossaurídeos asiáticos como o Tarbosaurus bataar, o qual eu já fiz um vídeo e estarei deixando na descrição, e os Ushin-tiranos Ushinxis, pela primeira vez, foram atribuídos pela primeira vez a variantes do tiranossauro na Ásia, formando o Tyrannosaurus bataar e Tyrannosaurus ushinxis, mas ainda há muito debate sobre esses dois gêneros de tiranossaurídeos serem sinônimos de T-Rex. Muitas análises filogenéticas descobriram que o Tarbosaurus bataar é o taxon irmão do Tiranossauro Rex. A descoberta do Tiranosaurídeo Litronax, em 2013, indica ainda que Tarbosaurus e Tyrannosaurus estão intimamente relacionados, formando um clado com o Tiranosaurídeo asiáticos Ushin-tiranos, com Litronax sendo seu taxon irmão. Um estudo adicional de 2016 por Steve Bruzati, Thomas Carr e colegas, também indica que o tiranossauro pode ter sido um imigrante da Ásia, bem como um possível descendente de Tarbossauro, ou que pode ter acontecido vice-versa. O tiranossauro atravessou a ponte terrestre da Beríngia para a Ásia. Outro espécime de terópode que gerou confusão é o nanotirano, pois é muito similar ao T-Rex, porém menor, o que levou a catalogarem este terópode como outra espécie. Mas hoje muitos dos pesquisadores acreditam que seja um filhote ou jovem Tiranossauro Rex. Isso já foi comprovado nos últimos anos e agora terá um resumo. Um estudo de 2020 realizado por Liu Ward e colegas mostrou que os espécimes referidos a nanotiranos eram todos ontogeneticamente imaturos e acharam provável que esses espécimes pertencessem ao Tyrannosaurus Rex. Várias pequenas manchas de pele na pele do Tiranossauro Rex e alguns de seus parentes mais próximos foram encontrados. O maior deles é do tamanho de uma carta de baralho e é da parte inferior da cauda. Os outros são do pescoço e dos quadris. Todas essas manchas de pele mostram pequenas escamas de seixos. Pequenas, cada uma tinha uma escala de cerca de 1 milímetro de diâmetro, comparável à textura de uma bola de basquete.
Dito isto, tenha em mente que o tiranossauro era um celurossauro, o mesmo grupo de terópodes que inclui as aves modernas. De fato, os celurossauros são conhecidos no registro fóssil por possuírem penas praticamente em todos os lugares. Pelo menos um exemplo de todos os principais ramos deste grupo de dinossauros foi encontrado com eles, incluindo o ramo do tiranossauro, chamados de tiranossaurídeos. Então o tiranossauro também tinha penas. Bem, como essas escamas são tão pequenas e próximas, não parece que houvesse espaço para que as penas crescessem entre elas em vida. Portanto, se o tiranossauro tivesse penas, elas eram muito escassas ou concentradas em partes do corpo onde essas manchas de pele não estavam. Em 2004, foi proposta a hipótese de que os tiranossauros poderiam ser animais providos de penas, ideia formulada após serem achados vestígios de penas em estado primitivo em alguns tiranossaurídeos como o dilonguil e o tiranos. Há alguns que insistem que o tiranossauro e seus parentes mais próximos do grupo dos tiranossaurídeos, não confundir com o grupo um pouco mais amplo em que estavam alinhados, onde há prova de penas, os tiranossauros, provavelmente não tinham penas, o que foi apoiado por um estudo de 2017, que apoia a ideia de que o T-Rex era totalmente escamado. O fato de que escamas estavam presentes em tiranossaurídeos, incluindo o T-Rex, nos mesmos locais em que existiam penas no Dilong e no Tiranos, levou Philbin e seus colegas, autores deste estudo, a especularem que estas escamas possam ser penas modificadas. A perda de penas, seja ela total ou parcial, aparentemente está ligada ao tamanho e ao habitat destes animais. No entanto, essa afirmação os tornaria uma anomalia evolutiva, considerando que o resto de sua árvore genealógica conhecida os tinha. Os tiranossauros cresciam rápido até completar a idade adulta ou a maturidade sexual, que devia ser por volta dos 18 a 20 anos de idade. O mais jovem exemplar encontrado tinha 2 anos, chamado Jordan, não pesava mais que 30 quilos e a mais velha, a famosa Sui, possuía 28 anos de idade e tinha mais de 5 toneladas. O crescimento desacelerava por volta dos 16 a 18 anos e seguia mais lento. Portanto, embora o tiranossauro fosse um dinossauro particularmente gigantesco, era mais uma exceção entre os muitos tiranossauros mais graciosos com os quais estava mais intimamente relacionado. Os paleontólogos têm desenterrado e estudado espécimes do que se acredita ter sido de tiranossauro juvenil nos últimos anos. O que é interessante sobre esses espécimes é que eles não se parecem apenas com versões menores do tiranossauro adulto. Suas pernas são proporcionalmente mais longas, sugerindo que eram corredores rápidos nessa idade. Eles também tinham dentes diferentes, que eram mais achatados e mais parecidos com lâminas do que os gigantes dentes de banana dos adultos. O número de dentes em suas mandíbulas é ainda diferente. Isso nos diz que o tiranossauro pode estar preenchendo um nicho ecológico predatório diferente quando jovem e adulto maduro. Talvez, quando o tiranossauro era mais jovem, eram melhores em perseguir e comer presas em movimento mais rápido como o veloz ornitomimiondino de cabeça dura Paxcephalossauro, e depois passaram a caçar mais fortemente blindados, mas mais lentos, como o Triceratops e o Edmontossauro, quando eram maiores e mais fortes. Mais da metade dos tiranossauros encontrados até hoje morreram cerca de 6 anos antes de atingirem a maturidade sexual, um padrão que também é encontrado em muitos outros tiranossaurídeos, pois nessa época os T-Rex se envolviam em violentas lutas contra membros de sua espécie pelo direito de acasalar com a fêmea do bando, comportamento observado em quase todos os grandes mamíferos e aves de hoje em dia. Em exemplares mais velhos que tinham 20 anos, foram encontrados nos ossos do fêmur tecido medular, o que podia indicar maturidade sexual. Essa conclusão foi tirada porque algumas aves modernas também apresentam o mesmo tipo de tecido na coxa na época de acasalamento. Quando começou a aumentar a quantia de achados fósseis deste animal, os cientistas observaram que alguns indivíduos tinham diferenças muito pequenas no formato do corpo e que isto poderia ser usado para determinar como era a fêmea e como era o macho. Haviam espécies mais robustas, com quadril mais largo e que possuíam a primeira vértebra da cauda com um determinado osso em forma de V diminuído, que foi determinado como pertencente a uma fêmea, pois esta precisaria de um quadril maior e da vértebra da cauda menor para dar passagem aos ovos no período de postura, sendo que os pesquisadores se basearam nos crocodilos para fazer esta afirmação. Mas nos últimos anos, as evidências diminuíram e já consideram um erro afirmar que existiu diferença de morfologia, aparência interna e externa do corpo, entre sexos de Tyrannosaurus rex. Em um estudo de maio de 2022, Gregory S. Paul e colegas argumentaram que o Tyrannosaurus rex, como tradicionalmente entendido, na verdade representa 3 espécies. A espécie é tipo Tyrannosaurus rex e 2 novas espécies, Tyrannosaurus imperator, que significa imperador lagarto tirano, e Tyrannosaurus regina, que significa rainha lagarto tirano. O holótipo do primeiro Tyrannosaurus imperator é o espécime de Sui, e o holótipo do último Tyrannosaurus regina é o Anchiorhynchus. A divisão em múltiplas espécies baseou-se principalmente na observação de um grau muito alto de variação nas proporções e robustez do fêmur entre os espécimes catalogados de Tyrannosaurus rex, mais do que observado em outros terópodes reconhecidos como uma espécie. Diferenças de proporções corporais gerais representando morfotipos robustos e gráceis também foram usadas como linha de evidência, além do número de dentes incisiformes pequenos e esbeltos no dentário, com base nos alvéolos dentários. Outras diferenças significativas tinham entre esses esqueletos, mas como não quero deixar o vídeo muito longo, pois eu acho que já tá muito longo, eu irei deixar isso para um outro vídeo.
Como muitos dinossauros bípedes, o tiranossauro foi historicamente descrito como um tripé vivo, com o corpo a 45 graus ou menos da vertical e a cauda se arrastando pelo chão, semelhante a um canguru. Este conceito data da reconstrução de 1865 do Hadrossauro por Joseph Lendy, o primeiro a representar um dinossauro em uma postura bípede. Em 1915, convencido de que a criatura estava de pé, Henry Fife Ellsbury, ex-presidente do Museu Americano de História Natural, reforçou ainda mais a ideia ao revelar o primeiro esqueleto completo de tiranossauro arranjado desta forma. Ficou em posição vertical por 77 anos, até ser desmontado em 1992. Em 1970, os cientistas perceberam que essa postura era incorreta e não poderia ser mantida por um animal vivo, pois resultaria no deslocamento ou enfraquecimento de várias articulações, incluindo os quadris e a articulação entre a cabeça e a coluna vertebral. A montagem imprecisa MMH inspirou representações semelhantes em muitos filmes e pinturas até a década de 1990, quando filmes como Jurassic Park introduziu uma postura mais acurada para o público em geral. Representações modernas em museus, arte e cinema mostram um Tiranossauro Rex com seu corpo aproximadamente paralelo ao solo com a cauda estendida atrás do corpo para equilibrar a cabeça. Embora não haja evidências diretas de tiranossauros criando seus filhotes, a raridade de fósseis de tiranossauros juvenis e ninhos deixou os pesquisadores adivinhando. Alguns sugeriram que, como seus parentes vivos mais próximos, os arcossauros modernos, pássaros e crocodilos, o tiranossauro pode ter protegido e alimentou seus filhotes. Crocodilianos e pássaros são frequentemente sugeridos por alguns paleontólogos como análogos modernos para a criação de dinossauros. Por muitos anos, acreditou-se que, após nascerem, os filhotes de tiranossauros eram abandonados pelos pais, que eram seres que viviam em solidão, mas descobertas recentes apontaram que muitos grandes carnívoros, dentre eles o T-Rex, apresentavam um comportamento mais sociável, movimentando-se em manadas em um comportamento chamado de gregarismo, uma estratégia protetora observada em diversos grupos de animais que se agrupam em bandos mais ou menos estruturados, permanentes ou temporários, visando a proteção dos indivíduos que a compõem, principalmente das crias. Essa teoria ganhou força em 2006 quando 7 fósseis de dinossauros, batizados de Mapussauros, foram achados na Argentina, demonstrando pela primeira vez que nem todos os carnívoros viviam isolados. Um único fóssil de T-Rex demonstrou pertencer a um gênero sem deixar dúvidas, que foi encontrado no Canadá e apelidado de B-Rex. Tinha por volta de 20 anos e seu fêmur apresentava traços de tecido medular, um tipo de tecido presente em aves fêmeas no período de ovulação. Isso prova que o B-Rex era uma fêmea e que morreu ainda ovulando, mas além disto mostra que o T-Rex era sim parente das aves. O paleontólogo Philip J. Corry sugeriu que os tiranossauros podem ter sido caçadores de matilha, comparando o T-Rex com espécies relacionadas Tarbosaurus bataari e Albertosaurus sarcophagus, citando evidências fósseis que podem indicar comportamento gregário, descrevendo animais que viajam em manadas ou matilhas. Um achado em Dakota do Sul onde 3 esqueletos de T-Rex estavam próximos pode sugerir a formação de uma alcateia. A caça cooperativa em matilha pode ter sido uma estratégia eficaz para subjugar a presa com adaptações antipredadoras avançadas que apresentam letalidade potencial, como o Triceratops, Anquilossauro e possivelmente saurópodes como o Ananossauro. De acordo com estudos publicados em 2021 por Charles Marshall et al., a população total de tiranossauros adultos em determinado momento era talvez de 20 mil indivíduos, com estimativas de computador também sugerindo uma população total não inferior a 1.300 e não superior a 328 mil. Os próprios autores sugerem que a estimativa de 20 mil indivíduos é provavelmente menor do que o esperado, especialmente quando levar em consideração que pandemias de doenças podem facilmente acabar com uma população tão pequena. Ao longo da existência do gênero, estima-se que houve cerca de 127 mil gerações e que isso soma um total de aproximadamente 2,5 bilhões de animais até sua extinção. Especificamente, o tiranossauro viveu predominantemente em todo o território que é hoje a América do Norte. Normalmente, o T-Rex fazia seu ninho em planícies aluviais ou no meio de bosques subtropicais, em territórios repletos de rios e lagos e com abundância de vegetações como cicadáceas e samambaias, também cercado por muitas árvores como coníferas e figueiras, provavelmente devido ao formato dessas árvores, que escondiam o ninho e protegiam os filhotes de outros predadores na ausência dos pais. A formação Eucreek era uma das casas do T-Rex, tinha um clima subtropical úmido e quente. Lá podia ver o 3 chifres Triceratops, o blindado Anquilossauro, o Hadrossaurídeo gigante Edmontossauro, cabeça dura Pachycephalossauro, Dakotaraptor entre outros. A formação Lance Creek era uma das casas do T-Rex, era um ambiente de pântano semelhante à atual costa do Golfo. Sua fauna era muito igual à da Eucreek. Possivelmente, na sua faixa ao sul, o T-Rex convivia com o gigantesco Alamossauro, outro 3 chifres chamado Joceratops, o Critossauro entre outros. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, mas, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like.